Bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início à audiência pública para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, para o exercício de 2026 da Prefeitura Municipal de União da Vitória. Cumprimentamos os vereadores, as autoridades e representantes da sociedade civil e demais pessoas presentes. Agradecemos a presença e o interesse de cada um em participar deste importante momento para o futuro de nossa cidade. A LDO é um instrumento de planejamento fundamental para a gestão pública. Ela estabelece as diretrizes e prioridades para a elaboração do orçamento do município, definindo como os recursos públicos serão utilizados no próximo ano. Nesta audiência, teremos a oportunidade de conhecer as propostas da administração municipal para a LDO 2026 e participar ativamente desse processo, apresentando sugestões e questionamentos. A participação de todos é essencial para construirmos juntos um futuro melhor para a União da Vitória. A LDO é parte integrante do conjunto de instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal, que inclui também o Plano Plurianual, o PPA, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Esses instrumentos formam um ciclo de planejamento que visa garantir a transparência, a eficiência na gestão dos recursos públicos. Agradecemos a presença de todos e convidamos a participarem ativamente desta audiência pública. Passamos agora a palavra para a contabilidade. Bom dia a todos. Eu vou estar lendo a lei Município de União da Vitória, LDO 2026, Gestão 2025-28, Ari Carneiro Júnior, Prefeito Municipal, Claudiomir de Oliveira França, Vice-Prefeito. Projeto de Lei número 9/2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2026 e das outras providências. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º, ficam estabelecidos em cumprimento do disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. As diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2026, compreendendo: primeiro, ações prioritárias e metas da administração pública municipal. Segundo, metas e riscos fiscais. Terceiro, disposições sobre alterações na legislação tributária. Quarto, estrutura e organização da lei orçamentária. Quinto, diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos. Sexto, seguridade social. Sétimo, destinação de recursos públicos ao setor privado. Oitavo, normas relativas à execução financeira e orçamentária. Nono, alterações orçamentárias. 10º, gestão fiscal. E 11º, disposições finais. Capítulo 2º, ações prioritárias e metas da administração pública municipal. Artigo 2º, as prioridades e metas da administração para o exercício financeiro de 2026 estão estabelecidas no anexo 1 desta lei. Parágrafo único. As prioridades e metas constantes no anexo 1 estão estabelecidas no Plano Plurianual do período 2026 a 2029 e suas alterações. Capítulo 3º. Metas e riscos fiscais. Artigo 3º. Os riscos fiscais estão definidos em anexo integrante da presente lei e são compostos por ações impetradas contra o município pendentes de decisão judicial, bem como outros passivos contingentes que possam afetar as metas fiscais estabelecidas para o exercício. Capítulo 4. Disposições ou alterações na legislação tributária. Artigo 4º. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios serem considerados no cálculo do orçamento da receita e ser objeto de estudo do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.
Parágrafo único. O limite para renúncia de receita será de até 20%, no total da receita própria arrecadada no exercício imediatamente anterior. Artigo 5º. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, não serão executados e poderão ser cancelados após esgotados os recursos administrativos para cobrança, não se constituindo em renúncia de receita. Artigo 6º. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Capítulo 5º. Estrutura e organização da lei orçamentária. A proposta orçamentária conterá: primeiro, resumos da receita referente aos orçamentos fiscais. Segundo, resumos gerais das despesas referentes aos orçamentos fiscais. Terceiro, orçamento fiscal, compreendendo os orçamentos dos poderes executivos e legislativo e da administração indireta. Quarto, orçamento de investimento da Companhia Municipal de Desenvolvimento da Habitação. Quinto, orçamento da Seguridade Social. Artigo 8º. Os orçamentos fiscais de investimento e da Seguridade Social discriminarão as despesas por órgãos, unidades orçamentárias, projetos e atividades. Segundo a classificação funcional programática, portaria 042, de 14 de 4 de 99, e natureza dos gastos nos moldes da portaria SUF, número 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações, obedecendo os seguintes agrupamentos. A. Categoria econômica. B. Categoria de natureza de despesas. C. Modalidade de aplicação. D. Elemento de despesa. Artigo 9º. As programações dos fundos de assistência social, Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo do Idoso, Fundo da Mulher e outros que vierem a serem instituídos serão abertos como atividade nas unidades orçamentárias a que estiverem subordinados. Parágrafo único. Os orçamentos e os acompanhamentos das execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e as escriturações contábeis das fundações, autarquia, companhia e do Fundo Previdenciário do município de União da Vitória serão organizados de forma independente e de acordo com os princípios orçamentários da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade. Capítulo 6º. Diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos. Artigo 10. Para o exercício financeiro de 2026, fica estimada uma receita de 395 milhões de reais, fixada a despesa igual valor conforme o quadro abaixo. Receita: Prefeitura Municipal, 305 milhões. Instituto Municipal de Assistência Social, o IMAS, 15 milhões. Fundo de Aposentadoria, 68 milhões 750 mil. Fundação Centro Universitária, Uniuv, 6 milhões 242 mil e 500. Companhia Municipal de Habitação, 7.500. Receita total, 395 milhões. Despesa: Prefeitura Municipal, 285 milhões 84.907 reais e 2 centavos. Instituto Municipal de Assistência Social, 15 milhões. Fundação Centro Universitário, Uniuv, 10 milhões 242 mil e 500. Fundo de Aposentadoria, 69 milhões. Companhia Municipal de Habitação, 1.207.500 reais. A Câmara Municipal, 13 milhões 165 mil 92 reais e 98 centavos. Reserva de contingência, 1.300.000. Total de despesa, 395 milhões. Parágrafo único. Será consignado com reserva de contingência o percentual de até 0,50% da receita corrente líquida apurada no exercício anterior ao da elaboração desta lei. Artigo 11. Serão alocados na Secretaria Municipal de Administração os recursos consignados em reserva de contingência, elemento da despesa 99999
e as parcelas de dotações decorrentes aos vetos por parte do Executivo, elemento de despesa 4699-9901, a classificar. Artigo 12. O projeto de lei do orçamento anual LOA deve demonstrar a existência de compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas definidos nessa lei. Artigo 13º. No projeto de lei orçamentária anual para 2026, as receitas serão estimadas e as despesas fixadas conforme os cálculos apresentados nos anexos que compõem essa lei. Artigo 14. O projeto de lei do orçamento anual para 2026 destinará recursos para atender prioritariamente aos pagamentos precatórios judiciais, conforme estabelecido na legislação municipal. Segundo, as despesas com pessoal ativo e inativo em cargos sociais. Terceiro, o pagamento do serviço da atividade pública. Quarto, aos empréstimos e às contrapartidas de programas objeto de financiamento. Quinto, a manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal e emenda número 1496. Sexto, ao custeio do sistema de saúde. Sétimo, a manutenção da estrutura existente. Oitavo, as obras em andamento. Nono, novos investimentos. Artigo 15º. O Poder Legislativo, até o dia 31 de julho do presente exercício, em conformidade à emenda constitucional número 25 de 2000, encaminhará a proposta orçamentária da Câmara limitada a 7% da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal para fim de inclusão no orçamento geral do município. Parágrafo único. Caso o orçamento aprovado para o Poder Legislativo extrapole os limites estabelecidos no caput desse artigo, os valores excedentes serão objeto de veto por parte do chefe do Poder Executivo. Artigo 16. O produto da alienação de bens e direitos pertencentes ao Poder Público Municipal será aplicado no atendimento de despesas de capital e pagamento de aportes previdenciários. Artigo 17. O Poder Executivo poderá incluir na previsão das receitas recursos à conta de operações de crédito. Parágrafo 1º. A programação das despesas a serem custeadas com recursos de operações de crédito não poderá exceder o montante das despesas de capital fixado no orçamento, salvo existência da lei específica, observado o disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O Poder Executivo fará constar da programação orçamentária das despesas, custos com juros e outros encargos decorrentes da contratação de operação de crédito e de operações de crédito por antecipação da receita, observado o disposto na seção 3ª da Lei Complementar 101/00 e demais normas que regem a matéria. Artigo 18. O Poder Executivo fica autorizado a incluir na proposta orçamentária para o exercício de 2026 custos com a criação, expansão e aperfeiçoamento das metas incluído no plano plurianual do atual quadriênio. Parágrafo único. Os custos decorrentes da implementação das ações programadas no caput desse artigo correrão à conta de recursos do orçamento fiscal da administração direta e dos consignados nas fundações, autarquias e fundos administrados e mantidos pelo município. Artigo 19. Ao projeto de lei orçamentária anual poderão ser incorporadas emendas que: primeiro, seja compatível com as disposições do plano plurianual e da presente lei. Segundo, indique os recursos necessários admitidos apenas os provenientes da anulação de despesas, excluída as que a. incidam sobre as dotações para pessoal ativo, inativos e os encargos. B. Sobre o serviço da atividade ativa. C. Sobre dotações custeadas com recursos provenientes de convênios, operações de crédito e outras formas de contrato, bem como de suas contrapartidas. Artigo 20. Ao projeto de lei orçamentária é vedada a inclusão de crédito com finalidade imprecisa, com dotação ilimitada, destinado ao investimento com duração superior a um exercício, que não esteja previsto na lei
no plano plurianual ou em lei especial que autorize sua inclusão. Artigo 21. A programação das despesas destinada à cobertura dos gastos com pessoal e encargos sociais à conta de recursos do orçamento fiscal será fixada em até 60% da receita corrente líquida e não poderá exceder os seguintes limites: 6% para o Legislativo, 54% para o Executivo. Parágrafo único. Para fins de cálculo, entende-se como despesas com o pessoal disposto no artigo 18 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Artigo 22. O Executivo e o Legislativo Municipal, os órgãos da administração indireta, mediante lei autorizativa, poderão, em 2026, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagem, admitir pessoal aprovado em concurso público, comissionado ou caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes desses atos deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2026. Artigo 23. Será considerado o cálculo de despesas com pessoal o reajuste geral anual previsto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 24. Nos casos de necessidade devidamente justificada pela autoridade competente, a administração dos poderes executivo e legislativo poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal não excederem 95% do limite estabelecido no artigo 20, terceiro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 25. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, exoneração de servidores ocupando o cargo de comissão. Segundo, eliminação de vantagem concedida a servidores. Terceiro, eliminação das despesas com horas extras. Quarto, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Quinto, outras medidas previstas na legislação. Artigo 26. Para efeito dessa lei, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores, do que trata no artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A contratação de mão de obra cuja atividade ou funções guardem relação com a atividade ou funções previstas no plano de cargo da administração municipal ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que em ambos os casos não haja utilização de materiais ou equipamento de propriedade do contratado ou de terceiros. Artigo 27. O projeto de lei orçamentária considerará na programação das despesas com pessoal os custos com alterações de padrões constantes no plano de cargo e salário, com progressão funcional através do avanço vertical, horizontal e outros, decorrendo da promoção adicional por tempo de serviço e da programação de reajuste salarial. Parágrafo único. Na lei orçamentária anual, será destinado no mínimo 70% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades de magistério, conforme disposto na legislação que disciplina a matéria. Capítulo 3º, 7º, da Seguridade Social. Artigo 28. Em obediência ao princípio da unidade orçamentária, fica o Poder Executivo incumbido de incluir na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício de 2026 a proposta do Fundo de Previdência do município de Vitória. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas deve ser considerada as contribuições patronal dos servidores, as aplicações financeiras, doações, auxílio, transferência, compensação previdenciária, aportes para cobertura de déficit atuarial e as provenientes e outras proveniências de outras fontes. Segundo, a programação das despesas deve considerar os custos com o pagamento de inativos e pensionistas, prever aposentadoria por tempo de serviço e por invalidez e despesas decorrentes de reajustes salariais a serem concedidos aos servidores municipais ativos e outros benefícios previdenciários que possam estar previstos na legislação. Parágrafo 3º. Os custos das despesas programadas no parágrafo anterior correrão à conta de recursos em poder do Fundo Previdenciário do município de Vitória. Quarto, visando assegurar liquidez e rentabilidade na aplicação de recursos do Fundo Previdência
A diretoria e o conselho, além das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101 de 2000, devem proceder à avaliação da situação financeira, patrimonial e atuarial com o objetivo de, em caso de déficit, corrigir o percentual de contribuição, estabelecer limite de gasto e evitar eventuais perdas que possam colocar em risco a saúde financeira do fundo. Capítulo 8º. Da destinação de recursos públicos ao setor privado. Artigo 29. O projeto de lei orçamentário poderá contemplar recursos para a concessão de auxílios, doações, contribuições, subvenções a pessoas jurídicas, visando a promoção e desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social, educacional, cultural, esportiva e relacionada à saúde, em suplementação aos recursos de origem privada aplicados a esses objetivos. Parágrafo 1º. Para a consecução do propósito nesse artigo, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio ou acordos com pessoas jurídicas interessadas na parceria, observada a existência da lei autorizativa específica e o disposto nos artigos 16 a 19 da Lei Federal número 4.320/64. Parágrafo 2º. Não serão concedidos auxílio, doações, contribuições e subvenções para cobertura de déficit ou prejuízo de pessoas jurídicas, salvo por lei específica. Parágrafo 3º. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo e na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade Municipal, utilizando do sistema próprio do Tribunal de Contas no Estado ou outro previamente definido. Parágrafo 4º. Os programas de assistência social contemplam fornecimento de remédios, cesta básica, passagem e cobertura de outras necessidades de pessoas físicas deverão ser autorizados por lei e disciplinados por meio do ato próprio do Executivo. Parágrafo 5º. No projeto de lei orçamentária e suas emendas e alterações, fica vedada a inserção de projetos ou atividades com dotação orçamentária insuficiente à cobertura integral dos custos no decorrer do exercício, bem como não serão identificadas instituições privadas a serem beneficiadas com transferência, auxílio, contribuições, subvenções, observadas as normas da Lei Complementar Federal 101 de 2000 e Lei Federal 4.320/64. No artigo 30, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a administração direta e indireta da União, Estados e municípios destinado à cobertura de despesas de natureza institucional de outros entes da Federação. Artigo 31. Acompanhará esse projeto a relação das sentenças judiciais a serem pagas no exercício seguinte. Capítulo 19. Normas relativas à execução financeira e orçamentária. Artigo 32. As programações de gastos devem se apresentar consonância com as prioridades governamentais estabelecidas no plano plurianual e na presente lei. Artigo 33. Os recursos recebidos pelo município, provenientes de convênio, ajustes, acordos e outras formas de contrato e transferência efetuada por outras esferas de governo ou pelo setor privado, deverão ser registradas como receita e suas aplicações programadas das despesas orçamentárias, só podendo sofrer desvinculação por lei específica. Artigo 34. Até 30 dias após a publicação do orçamento, o Executivo Municipal, com o objetivo de ajustar o montante de gasto, a capacidade de arrecadação, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso. Artigo 35. As obras iniciadas sob a responsabilidade do município terão prioridade na alocação dos recursos orçamentários e financeiros até sua conclusão. Artigo 36. As programações custeadas com recursos provenientes de convênio, contratos e operações de crédito não formalizados ficarão condicionadas à efetiva formalização dos instrumentos. Artigo 37. A implementação dos dispostos nos artigos 22, 23 e 27 da presente lei fica condicionada à observância das normas e limites estabelecidos nesta lei e serão precedidas de declaração do administrador municipal, assegurando que os aumentos tenham adequação à lei de diretriz orçamentária e ao orçamento anual, informando as origens dos recursos financeiros destinados à sua cobertura e comprovação de que os resultados estabelecidos nas metas fiscais não serão afetados. Capítulo 10. Das alterações orçamentárias.
no artigo 38, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio do Executivo, os recursos destinados à reserva de contingência definido no parágrafo único do artigo 10º serão destinados à cobertura dos riscos fiscais estabelecido no próprio anexo e os consignados em investimentos em regime de execução especial servirão de fundo para a abertura de créditos adicionais, obedecido o disposto no artigo 39 da presente lei. Parágrafo único. Não serão utilizados os recursos de reserva de contingência na cobertura de riscos fiscais até 31 de outubro de 2026. Os mesmos poderão ser utilizados para a cobertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais. Artigo 39. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo, de natureza de despesas, modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria STN número 163 de 2001. Parágrafo 1º. Os poderes executivo e legislativo ficam autorizados, por meio de ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da sua despesa fixada para cada órgão para o exercício de 2026, utilizando com recursos os previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.3020 de 64. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Não se inclui nesse limite as transposições ou os reimaginamentos e as transferências desde que não anule por completo projeto ou atividade componente de programação aprovado na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 3º. A autorização contida no parágrafo 1º desse artigo é extensiva às dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos dos fundos, fundações, autarquia e companhia municipal. Artigo 40. O Poder Executivo poderá, por ato próprio, abrir créditos adicionais suplementares, utilizando-se do superávit de recursos vinculados e livre e do excesso de arrecadação dos recursos vinculados e livre, sem que esse valor seja incluído no índice fixado no parágrafo 1º do artigo 39. Artigo 41. Durante a execução orçamentária de 2026, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2026. Capítulo 11º da Gestão Fiscal. Artigo 42. A contratação, prorrogação e composição de dívidas confessadas de operações de crédito e de operações de crédito por antecipação de receita dependem de lei autorizativa específica, observando as normas que disciplinam a matéria. Artigo 43. A avaliação da gestão fiscal, do equilíbrio orçamentário e financeiro e do controle dos custos e resultados dos programas, projetos e atividades financiados com os recursos do orçamento serão efetuados na forma das leis que disciplinam a matéria. Parágrafo 1º. Em caso de déficit ou da constatação da impossibilidade do cumprimento das metas de resultado primário, nos 30 dias subsequentes, mediante ato próprio do Executivo, serão estabelecidas medidas para redução da execução orçamentária e da movimentação financeira. Parágrafo 2º. Constará no elenco de medida para restabelecer o equilíbrio orçamentário e financeiro, critério e montantes para emissão de notas em empenho e liquidação dos compromissos assumidos anteriormente, contas a pagar do exercício, restos a pagar e outras obrigações de natureza financeira até sua total quitação. Artigo 44. Restabelecida a capacidade financeira, a retomada da execução orçamentária dar-se-á nos limites da disponibilidade mediante ato do Executivo. Capítulo 12º. Das disposições finais. Artigo 45. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto ao caput desse artigo. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2026, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma de 1/12 ao mês, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Artigo 46. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros por eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria. Artigo 47. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 48. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênio com o Governo Federal, Estadual e Municipal, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 49. Na data de revisão do salário mínimo, fica autorizada a concessão de abono até o valor necessário para atingir o mesmo, para aqueles servidores que tiverem remuneração inferior ao valor estabelecido. Artigo 50. Enquanto não finalizado o processo de reestadualização da entidade UNIU, fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros para auxiliar nas despesas de custeio, se comprovada a necessidade. Artigo 51. Fica o Executivo Municipal autorizado a inserir no plano plurianual relativo ao período 2026 a 2029 as alterações constantes dessa lei para o exercício de 2026. Artigo 52. Essa lei entrará em vigor na data de 1 de janeiro de 2026. Ari Carneiro Júnior, Prefeito Municipal. Bom dia a todos. Então, essa parte seria a parte escrita da lei, o texto em si. Aí agora eu passo a apresentar alguns valores da onde se originam esses recursos, tanto para o Executivo, para as demais entidades que compõem o orçamento de forma consolidada do município para o exercício de 2026. As receitas orçamentárias referente aos impostos. A previsão de arrecadação são 66 milhões 550 mil reais. De taxas são 11 milhões. Contribuições sociais 21 milhões 180 mil. Contribuição de iluminação pública 7 milhões e 500 mil reais. Receita patrimonial 7 milhões 341 mil e 100 reais. Receita de serviços, 6.279.200 reais. Outras receitas, 7.679.700 reais. Referente às transferências da União, 98.940.000 reais. As transferências do Estado, 57.110.000 reais. Transferências do Fundeb, 50 milhões e 500 mil reais, totalizando as receitas correntes previstas para 2026 são 334 milhões e 80 mil reais. Aí para a despesa de capital, operação de crédito, 2 milhões de reais, alienação de bens, 500 mil reais, transferências da União, 600 mil reais, e as transferências do Estado, 1 milhão e 500 mil reais. Total das receitas de capital, 4 milhões e 600 mil reais. Ainda sobre as receitas de contribuições sociais, 18 milhões 320 mil reais. Demais receitas correntes, 38 milhões de reais. Total intra-orçamentário, 56 milhões 320 mil reais, que são as transferências para as entidades. Total das receitas, totalizando o orçamento, 395 milhões. Separado por entidade, para o Poder Legislativo, o orçamento para 2026 são 13.165.092,98 reais. Para o Poder Executivo, 286.384.907 reais e 2 centavos. Para a entidade IMAS, 15 milhões de reais.
Para o fundo previdenciário, somando o aporte mais a contribuição dos servidores, R$ 69 milhões. Para a entidade Uniuv, a despesa é R$ 10.242.500. E para a Companhia Municipal de Habitação, R$ 1.207.500. Aí, compondo a despesa, já está incluso dentro dos 395, mas a título de especificação de transferências que a Prefeitura realizará para as entidades. Para o Poder Legislativo, R$ 13.165.092,98. Para o Fundo Previdenciário, R$ 250.000. Para a Companhia Municipal de Habitação, R$ 1.200.000. E para a Uniuv, na ajuda de custos, R$ 4 milhões. Então, totalizando as despesas, R$ 395 milhões. Então, para se chegar nesse valor, foi utilizada a estimativa dos últimos 3 exercícios, uma média de crescimento da receita corrente líquida em torno de 10%. A gente chegou a esses valores para o exercício de 2026. Então, da nossa parte, seria mais ou menos esses dados que a gente tinha para repassar, o texto da lei em si, bem como os valores, a origem dos principais valores da onde a fonte da onde que são arrecadados, né? Tanto as transferências constitucionais como a própria arrecadação dos impostos. E seria da nossa parte seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente fica aberto para estar respondendo no decorrer da semana ou após a análise da lei em si. A gente fica aberto para complementar com alguma informação que se faça necessário. Bom dia à população de Nova Vitória, que nos assiste pelas plataformas digitais dessa casa. Secretário Salvati, na sua pessoa, os demais secretários aqui presentes, a equipe que fez a apresentação da LDO, demais vereadores e presentes aqui. Eu gostaria, Francisco, se você pudesse ter a bondade de colocar para nós lá no artigo 28, o último parágrafo da lei, do texto da lei. Artigo 28, último parágrafo. O último parágrafo. Ali diz, visando assegurar a liquidez e rentabilidade de aplicação de recursos do Fundo de Previdência, a diretoria e o Conselho, além das normas estabelecidas na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve proceder à avaliação a situação financeira, patrimonial e atuarial, com o objetivo de, em caso de déficit, corrigir o percentual de contribuição, estabelecer limites de gasto e evitar eventuais perdas que possam colocar em risco a saúde financeira do fundo. Isso já existe. Essa saúde financeira não existe mais. Nós não temos nenhum recurso lá aplicado. Então, pelo princípio da unicidade, como bem colocado na lei, isso já vem acontecendo. O município já vem aplicando, complementando folha de pagamento para suprir a necessidade de fazer o pagamento dos aposentados. Ali lá no início, prevê uma receita de 68 milhões, isso, e alguma coisa, e daí a despesa de 69. Se eu voltar lá no início, acho que está em 68 milhões, quase 69. E esses 69 milhões, aí em que pese a minha... Não é nenhuma dúvida, mas assim, para a gente deixar claro, principalmente para os servidores que nos assistem, esses 69 milhões está contemplado toda a despesa de pagamento com aposentados e pensionistas no ano, mais o aporte,
Não, é o total. Incluindo as duas situações. Sim. O repasse, na verdade, o total da folha dos aposentados gera em torno dos 69 milhões. É a contribuição do servidor mais o aporte. Então, como a gente sabe, é de conhecimento de todo mundo, o município ele repassa o valor para o Fundo de Previdência e esse valor é utilizado para pagamento de aposentados. O correto seria repassar o valor do aporte mais a contribuição para a folha. Mas aí seriam 68, 70 milhões de reais repassados para o Fundo de Previdência. Aí o município não tem condições de fazer esses dois repasses para o Fundo de Previdência. Então, 68, 69 milhões é a contribuição mais os repasses do aporte. Isso para suprir toda a despesa do ano com aposentadorias e pensões. Para que a gente consiga efetuar o pagamento da aposentadoria dos servidores aposentados. Por isso que eu falo que no artigo 38, quando a gente coloca no texto da lei que para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, o atuarial não existe mais, porque não há essa suplementação de aporte pelas condições financeiras e econômicas do município. Sim, esse mesmo artigo ele cita a questão da reforma previdenciária. Então, esse é um item que é obrigatório fazer, né? Até o Tribunal de Contas já se posicionou. Ele não nos deu uma data limite, mas caso essa reforma não seja feita pelo município, passa-se a adotar a regra da lei federal. Então, isso já é certo. Tá. Eu vejo que a reforma previdenciária não vai trazer todo o recurso que é necessário para ter equilíbrio financeiro. É uma obrigação legal que ainda não tem federal, um entendimento do Tribunal de Contas, mas aí é outra matéria. Em relação a minha dúvida, estou satisfeito. Obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia a todos. Eu só queria nesse aporte que hoje pelo Tribunal de Contas, ele mandou para nós que o município teria que pagar 36 milhões no aporte. Esse complemento de folha, vocês estão jogando como aporte? Os 36 milhões ele é empenhado como aporte. No caso, a gente empenha o valor definido pelo cálculo atuarial e é repassado para o Fundo de Previdência. Aí, esse valor é utilizado para pagamento de aposentados. O correto seria esse valor ficar aplicado no mínimo 5 anos, para que tenha uma rentabilidade, até que possa se conseguir uma aplicação melhor, né, tendo em vista o longo prazo. Porém, a situação financeira do fundo não deixa que isso seja possível. Mas seria, então, o certo seria 69 milhões e mais o aporte que seria para 2025. Isso, o correto sim. Em termos de aporte, seria os 36 milhões, né, definido pelo cálculo atuarial, e em torno desse mesmo valor faltaria ainda para complementar a folha. Então, somando, daria em torno de 70 milhões, mais ou menos, que o município teria que fazer o repasse, para que o valor do aporte realmente fique aplicado conforme é estabelecido em lei. Então, no mínimo 5 anos. Porém, a situação financeira não existe arrecadação para que a gente consiga fazer isso. Hoje, o número que o município arrecada, o funcionalismo que passa para o fundo é em torno de 14%, é isso? Sim. A retenção do funcionário é 14%, mais 22% da parte patronal do município. 22%. Poderia falar em números reais, mais ou menos, quanto que dá isso? A folha hoje as contribuições em torno de 1.700.000, a parte patronal mais a do servidor. É só do município, no caso. Daí tem as outras entidades ainda.
E daí esse outro é o complemento que vocês estão jogando com uma porta, né? Sim, exatamente. Só uma dúvida só para mim. Só uma ressalva, vereador Borracha. O cálculo atuarial, e não é o Tribunal de Contas que encaminha para o município. Quem encaminha é a empresa Actuari, né, que faz a previsão orçamentária de matemática futura, e aí encaminha para o município e vem para a Câmara aqui. Depois é reportado ao Tribunal de Contas, mas quem encaminha para o município é a empresa. E lá ali nas despesas intra-orçamentárias tem um número de 18 milhões ali. Seria isso que seriam as contribuições? As contribuições, isso mesmo. Eles fazem parte das transferências intra-orçamentárias. Ele não é considerado mais receita, porque esse valor o município já arrecadou. Então, se a entidade contabilizar como receita, ele duplicaria. É a mesma receita que a prefeitura arrecadou, repassa para a entidade. Então, por isso que ele entra numa conta específica da contabilidade, que ele é deduzido da receita total. Considera-se intra-orçamentária, isso mesmo. Eu entendi, senão ficaria em duplicidade. Exatamente. Então, a entidade ela considera a receita referente aos seus rendimentos aplicados, de valores aplicados, quando é efetuada a transferência para a entidade, ou a arrecadação própria mesmo. Então, uma explicação, o nosso plano plurianual vai até 2029. Exatamente. O PP foi aprovado por 5 anos? 4 anos. O prazo para elaboração é agora até dia 31 de agosto. Ele vai contemplar o exercício de 2026 a 29. Então, o 2025, o exercício de 2025, a administração atual ela está trabalhando com orçamento ainda elaborado pela gestão anterior. Da mesma forma, vai ser elaborado o plano plurianual de 2026 a 29. Então, o primeiro ano da próxima gestão também irá executar o orçamento através do plano plurianual elaborado por essa gestão. Fiquei numa dúvida só. Você mostrou esses 395 milhões aqui, mas o Francisco mostrou um número de 305 no início. Esses são os totais da receita. O 305 milhões é só da prefeitura. Aí os outros, o valor complementar é das outras entidades. No texto escrito. Sim, os 305 é só da prefeitura. Aí as demais entidades compõem os 395. Como é de forma consolidada, embora as entidades elas tenham sua administração própria, como fazem parte do município, o orçamento deve ser unificado. Mais alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa estar contribuindo? Agradecemos, então, a presença, a participação de todos e, mais uma vez, nos colocamos à disposição. Eu iria só complementar agora, se tinha mais alguma pergunta dos vereadores. Acredito que o nosso maior problema e preocupação realmente é com o fundo previdenciário, mas acredito que foi sanada as dúvidas. Então, a gente agradece pela explanação e a gente fica à disposição também. A Câmara Municipal de Vereadores estará sempre de portas abertas. Muito obrigado. Obrigado, agradecemos.